Vou saudar aqui para conversar com a gente o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço a todo mundo que está aqui assistindo o programa. Eu que agradeço, Glauber, a tua presença aqui mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite para fazer esse papo com a gente. Hoje um dia importantíssimo para a gente tratar contigo, conversar com você aqui no programa. Quem acompanha o cenário da política nacional sabe que ontem nós tivemos aí esse relatório apresentado pelo relator do processo contra você lá no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que pediu a cassação do seu mandato. O parecer do parlamentar, Glauber, ele afirma que você teria cometido desvios de conduta ao expulsar aos chutes um militante do Movimento Brasil Livre, o MBL do interior da Câmara, em abril de 2024, depois de ele ofender a sua mãe e depois também de diversos episódios de perseguição dele a você pelo país. Abre aspas, diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando assim das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta, sendo cabível, no caso, sob exame, a sanção da perda do mandato. Fecha aspas, argumentou o Paulo Magalhães no relatório dele. Um negócio inacreditável, Glauber. O deputado Chico Alencar, seu colega de PSOL, membro lá do Conselho de Ética, pediu vistas desse relatório que voltará a próxima semana no Conselho para votação. Na sequência, o texto vai a plenário. A cassação do seu mandato ela se dá no caso de metade mais um dos deputados, ou seja, 257 votem favoráveis a esse relatório do Conselho de Ética. Glauber, eu te confesso que me surpreendeu esse voto do relator no dia de ontem, ainda que você dissesse que imaginava que essa poderia ser a decisão dele. Na sequência do voto, inclusive, você fez um discurso que eu considero como histórico, lá no Conselho de Ética, enfileirando denúncias a respeito de uma suposta compra desse parecer do Paulo Magalhães a partir da atuação conjunta com o senhor Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre essa tua fala, Glauber, mas antes eu queria que você nos dissesse como é que avaliou essa decisão do Paulo Magalhães pedindo a cassação do seu mandato. Anderson, eu estou com o coração tranquilo, disse isso ontem, mas evidentemente indignado. Já sabia que ele tinha um acordo com Arthur Lira, mas a gente não sabia a medida desse acordo. Se isso seria o arrastar de um processo, tentando um processo de tortura e de intimidação do mandato, se seria uma suspensão por 3 meses, chegou a circular essa informação no final do ano passado, ou a cassação em si do mandato. Então, o acordo foi pela cassação, que é exatamente aquilo que está no relatório. Então, eu recebo com indignação e com disposição para a luta até o último minuto, até o final. Não vou jogar toalha. Se eles acharam que eu ia beijar a mão dele, Paulo Magalhães, ou beijar a mão do Arthur Lira, estou muito enganado. Vamos para a briga e vamos fazer os enfrentamentos que são necessários. Não me arrependo de absolutamente nada. O senhor Lira tinha que ser enfrentado. Esse provocador do MBL, esse mini bandido, ele é, na verdade, uma desculpa que eles arrumaram para tentar calar uma voz que denuncia esse esquemão do orçamento secreto que foi articulado por Arthur Lira. Vamos seguir em frente, vamos fazer as batalhas que têm que ser feitas e vamos fazer os enfrentamentos que são necessários. Fazer a luta, fazer a disputa como ela deve ser feita no parlamento. Muito bem colocado, viu, Glauber? Agora, o que é que a gente pode esperar desse voto do Conselho de Ética? Você acredita que os deputados vão referendar esse parecer, essa decisão do Paulo Magalhães, pedindo a sua cassação, e também no plenário da Câmara? O que é que você espera que seja definido aí, decidido pelos deputados em relação a esse caso? Anderson, o cenário é muito difícil. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Evidentemente, eles vão colocar isso em votação na semana que vem no Conselho e depois se abre o prazo para que eles possam colocar em votação no plenário. Para além da perseguição e da articulação do Arthur Lira, tem o fato de que eles querem casar a colocação dessa votação com a cassação também do Chiquinho Brazão. Eles acham que não tem mais como segurar, não tem como mais
proteger e blindar o Chiquinho Brazão, então eles querem entregar a cabeça de alguém de esquerda, o que casa com a vontade do Arthur Lira de calar minha voz. Então o cenário não é fácil, não é simples, mas vamos brigar, vamos lutar até o último minuto. Vamos lutar porque eu acredito que o diálogo estabelecido com aqueles que já estão de saco cheio com tudo que está acontecendo, com as pessoas que estão acompanhando e que denunciam o orçamento secreto, ele pode sim ser um diferencial, como tem sido, de mobilização em defesa do mandato e contra essas práticas políticas que eles querem naturalizar. Eu não tenho como agradecer, Anderson, em todas as sessões do Conselho de Ética, eu não estou falando de uma ou de outra, em todas as sessões do Conselho de Ética, desde que esse processo começou, e vai aí para 1 ano, tinha lá gente mobilizada fazendo a defesa do mandato dentro da sala do Conselho. É nisso que eu acredito, é nesse diálogo, é nessa mobilização, é nessa organização que vai para além dos limites institucionais. Agora, evidentemente, o cenário não está fácil e agora é a fase final. Votação no Conselho de Ética semana que vem e logo depois a votação no plenário da Câmara. Glauber, eu confesso que eu acompanhei todas as sessões lá do Conselho de Ética a respeito desse processo, envolvendo inclusive ontem, e me chamou muita atenção justamente isso que você citou, essa mobilização em torno da manutenção do seu mandato contra essa perseguição que você sofre lá na Câmara dos Deputados, urdida pelo deputado Arthur Lira, enfim, é muito importante essa mobilização. Gente vindo de todo o país, inclusive, parece que, se eu não me engano, foi essa semana que foi definido a data dessa reunião, do anúncio do parecer do relator, foi definido essa semana, que seria na quarta-feira, que seria ontem. O anúncio... É isso, definiu na segunda-feira e quando eu chego lá na quarta-feira está a sala completamente lotada, o auditório do plenário 3, né? Então isso é o que eu não tenho como agradecer. E é por isso que eu acredito na virada desse jogo, é por isso que eu acredito que a gente tem chance de reverter aquilo que está acontecendo, porque eu acredito nessa força de solidariedade de pessoas que muitas vezes nem me conheciam pessoalmente, mas que acompanham o mandato e que se engajaram nessa defesa. Uma mobilização muito intensa, como deveria ser, acima de tudo. Muito importante esse apoio ao seu mandato. Glauber, eu gostaria que você fizesse um resumo rápido para a gente das suas considerações após esse voto do Paulo Magalhães. Você fez uma série de denúncias, deixou clara a motivação do deputado para pedir a cassação do seu mandato, citando o compromisso dele com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que envolvem, inclusive, recursos do orçamento secreto. Disse, inclusive, que o Paulo Magalhães chegou a garantir para você, no ano passado, que ele achava uma injustiça esse processo, que não votaria pela sua cassação, algo que ele nega nos dias de hoje. Enfim, lembrou que o parlamentar afirmou que não gosta de caçar mandatos de colega e, por isso, teria votado em abstenção na análise do afastamento do Chiquinho Brazão, que é um dos acusados aí de ser autores dos assassinatos da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Glauber, detalhe aqui para a gente, por favor, esse seu discurso que eu classifiquei como histórico ontem, onde você mais uma vez mostrou coragem e não abriu mão da luta política, ao contrário do que essa turma queria. Parabéns, Glauber. Obrigado, Anderson. Isso é um relatório comprado. Eu não estou lutando contra o Paulo Magalhães. A briga é contra o Arthur Lira e o orçamento secreto. E Arthur Lira, em articulação com Paulo Magalhães, tem um relatório na sua frente que é escrito por Arthur Lira, comprado por Arthur Lira. Então, Paulo Magalhães, evidentemente, vendeu esse relatório. Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando com elementos objetivos. Paulo Magalhães sabe que é verdade. Antes dele ser designado relator, eu não o procurei, ele me encontra na rampa perto do corredor das comissões e diz: eu vi a sua defesa, emocionante, não podemos deixar essa injustiça acontecer, conte comigo. Ele depois, então, é nomeado relator, ele se encontra com Arthur Lira, ele modifica o seu parecer pela admissibilidade. E ontem eu fiz a demonstração de um cruzamento.
Só de uma lista, daquela que foi suspensa por Flávio Dino no final do ano passado e das emendas de orçamento secreto indicadas por Paulo Magalhães para os municípios em que ele é o principal líder político. Está ali a prova de que esse relatório foi comprado. Paulo Magalhães não vai negar que foi ele que indicou aqueles recursos do orçamento secreto em combinação com Arthur Lira. E ele não vai negar isso por um simples motivo, porque ele sabe que lá na ponta o prefeito de plantão pode dizer que foi ele, Paulo Magalhães. Ele sabe que lá na ponta vai ter uma fotografia ou vai ter a inauguração de uma obra onde ele vai se apresentar como quem fez a indicação daquele recurso, apesar de ter sido de orçamento secreto. O que está em jogo, nesse momento, não é simplesmente a cassação do meu mandato, a minha cassação. O que está em jogo é o seguinte: a partir desse momento, aquele que se coloque como uma voz contrária à aplicação dessas práticas vai sofrer as consequências políticas com uma tentativa ou a execução de um silenciamento, que é exatamente o que eles estão tocando nesse momento. Não foi por conta da minha reação ao provocador do MBL. Hoje o Bernardo Meli Franco soltou uma matéria mostrando um deputado que no ano de 2001 deu socos e pontapés em um escritor dentro do espaço do Congresso Nacional que lançava um livro denunciando a CM, o parente de Paulo Magalhães. Quem era esse deputado? Paulo Magalhães. Olha aí a ironia do destino. Então, não é por isso. Todo mundo sabe que não é por isso. Os líderes partidários, quando chamados a falar sobre o tema em anonimato, eles vão dizer para qualquer jornalista: olha, isso não é o relatório do Paulo Magalhães, isso é o Arthur Lira. Todos eles vão dizer isso. Todo mundo dentro do espaço do Congresso Nacional sabe disso. Arthur Lira já tinha ameaçado fazer isso. Arthur Lira não aceitou as denúncias que o mandato fez na tribuna da Câmara dos Deputados em relação a ele. Ele não aceita que eu tenha levado as denúncias relacionadas ao município de Rio Largo, uma lavanderia de Arthur Lira, que foi no passado, com o seu amigo Gilberto Gonçalves. Ele não aceita que eu tenha levado essa denúncia à Polícia Federal. Então ele está procurando uma perseguição, evidentemente, para que eu me cale, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou me dobrar. O senhor Paulo Magalhães ontem tentou manter uma fisionomia como se não tivesse reagindo às coisas que eu falava. A exceção, quando o olho dele esbugalhou, com uma cara de medo, foi exatamente quando eu falei sobre o orçamento secreto e os municípios em que ele indicou verba do orçamento secreto. Isso tem que ser investigado, isso tem que ser apurado, e ele, assim como o senhor Arthur Lira, tem que ser responsabilizado. E eu não vou parar por aqui. É isso, Glauber. Acima de tudo, é importante você manter essa sua postura de combatividade que você tem adotado em relação a esse processo. Só mais uma vez, vou colocar aqui na tela, você citou essa matéria aí do Bernardo Melo Franco, esse artigo dele, está aí. O deputado propôs caçar Glauber Braga por agressão, já agrediu escritor na Câmara. Hoje, a coluna do Bernardo Melo Franco citando aí essa agressão foi feita pelo Paulo Magalhães ao escritor. Eu vou até buscar o nome dele aqui. Um escritor, está aqui, o conterrâneo dele. O congressista partiu para cima do conterrâneo Maneca Muniz. O escritor estava em Brasília para lançar um livro com denúncias contra o seu tio famoso, o então senador Antônio Carlos Magalhães. Ou seja, o próprio Paulo Magalhães tem esse histórico aí em relação a, enfim, agredir figuras lá no Congresso Nacional e tomou essa atitude, esse absurdo aí, num momento em que você defendia a honra da sua mãe. É importantíssimo deixar isso claro a partir de uma figura que tem perseguido constantemente o seu mandato. Você, inclusive, é muito importante a gente citar isso. Ô, Glauber, temos muitas mensagens aqui chegando dos nossos espectadores em solidariedade a você. Temos aqui o Leonardo Marinho dizendo aqui, eu votei no Glauber, estou sentindo meu voto sendo roubado. Vergonha. A Bar Rodrigues dizendo, Força Glauber, toda solidariedade. O Nathan Neyman
diz aqui, ó, Lira é ladrão e Lula é seu amigo. O próprio, aí diz aqui mais uma vez, eu tenho uma pergunta aqui do Fernando Pessoa, o Glauber, eu queria que você respondesse aqui para a gente, por favor. Ele te questiona da seguinte forma, essa cassação implica em perder direitos políticos? Responde, por favor, para o Fernando, Glauber. Primeiro, agradecer as mensagens de solidariedade. Fernando, sim. 10 anos de perda de direitos políticos, que são 8 anos mais o restante do mandato. O prazo começa a contar ao final do mandato. Caso uma cassação como essa seja consolidada, isso acarretaria em perda de direitos políticos, a não possibilidade de se candidatar por um período de 10 anos. Mas, repito, vou lutar junto com vocês até o último minuto para reverter essa situação, mesmo entendendo que o caso é grave, mas não vou jogar a toalha e não vou deixar de fazer essa luta. Não pode. Acima de tudo, essa cassação de um mandato popular não pode se dar diante de uma perseguição que está sendo urdida contra você. Glauber, como é que você avalia a posição dos partidos governistas em todo esse processo, né? Você eventualmente recebe lá uma ou outra mensagem de apoio de parlamentares em relação a tudo isso que está ocorrendo. Como é que você vê a posição dos deputados e senadores que são da base do governo Lula em relação a essa perseguição que você sofre na Câmara? Anderson, desde o início desse processo, taticamente, eu tomei uma decisão e eu tenho seguido ela, que é: eu não apareço em público para fazer tensionamento ou fazer cobrança de quem não presta solidariedade. O que eu faço é agradecer publicamente a quem manifesta solidariedade, a quem se engaja na defesa do mandato, a quem se coloca à disposição dessa luta. Eu vou manter essa mesma postura até o final desse processo. Eu considero que essa é a melhor tática, inclusive no enfrentamento aos nossos inimigos que estão buscando a todo custo essa cassação. Importante você citar isso. Mais uma sequência aqui de mensagens chegando, Glauber. A Marília Oliveira. Tamo junto, Glauber. O Eleandro Rosa. Força, fé e Glauber. O Fernando Santos. Grande deputado e camarada Glauber Braga. Um dos poucos, mas mais importantes representantes da classe trabalhadora nesse congresso podre e carcomido, em defesa do mandato popular. Glauber fica. A Rede Marxista mandando aqui também um superchat para a gente. Glauber fica. É uma luta de toda a esquerda. Muito bem lembrado. Obrigado, viu, Rede Marxista, pelo apoio aqui para a gente. A Fátima dos Santos também mandando a sua mensagem. Glauber Braga, bravo, força. Importante aqui a participação também dos nossos espectadores. Glauber, eu queria que você falasse um pouco sobre o PSOL, o seu partido, né? Porque a gente vê aí muita solidariedade em relação ao seu mandato. O PSOL hoje a gente sabe que é um partido dividido, né? Há disputas internas dentro do PSOL. Ontem a deputada Talíria Petroni, que é líder do PSOL na Câmara dos Deputados, fez lá marcou sua posição em relação a essa perseguição que você sofre na Câmara dos Deputados. Enfim, como é que você vê hoje a posição, a postura do partido em relação a esse processo que você sofre na Câmara? Você vê o PSOL unido em torno da manutenção do seu mandato? Vejo. Primeiro, agradecer todas as mensagens de solidariedade. Vejo sim, Anderson. Do mesmo jeito que divergências foram apresentadas e eu faço um debate político franco em relação a essas divergências, eu tenho também que fazer justiça. Eu sinto hoje, por parte do conjunto da bancada, dos parlamentares do PSOL, a compreensão do que representa a cassação do mandato e sinto também a solidariedade do partido e da bancada e reconheço isso publicamente, como não podia deixar de fazer. Importante a posição do PSOL, acima de tudo, na defesa desse mandato seu popular. Para fora as disputas internas, o partido parece que está comprometido, acima de tudo, com a manutenção do seu mandato. Vou fazer aqui mais a leitura de mais recados aqui. Ó. O Denis Reihal, Glauber fica, o Gilberto Costa, Força Glauber, a Regina Moura dizendo aqui, Glauber fica, Eugênia Braga, Glauber representa o povo que quer decência para esse país. A Maria Cristina Kettner, Glauber Braga é essencial, força. O próprio Denis volta a dizer que a Câmara dos Deputados tem o dever de manter o mandato de Glauber Braga.
Glauber, eu queria tocar aqui num outro tema importante, né? Porque ao longo de todo esse processo a gente não viu nenhuma manifestação do presidente Lula em relação a essa perseguição que você sofre lá na Câmara dos Deputados. Você denuncia que todo esse processo se dá a partir de uma ação do presidente ou do ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e o Lula tem ali uma proximidade com o parlamentar, enfim, ele tem no período em que o Lira foi presidente da Câmara, o Lula tentava ali a conciliação com o Arthur Lira. Até agora, Lula, mais uma vez, não admitiu qualquer tipo de opinião a respeito desse processo de perseguição pelo qual o seu mandato sofre. Só que agora ou nunca, né, Glauber? Ou o presidente se posiciona em defesa de um mandato popular como o seu, o Lula novamente se omite diante de uma das maiores injustiças da história do parlamento brasileiro. Você ainda espera, Glauber, algum tipo de sinalização por parte do presidente da República a respeito desse seu processo lá na Câmara? Anderson, como eu já tinha dito, o governo tem a sua agenda e as suas prioridades. Eu não vou cobrar publicamente ou tensionar publicamente nem o presidente Lula e nem nenhuma outra figura pública pela manifestação de solidariedade ao mandato. O que eu vou fazer é agradecer àquelas figuras públicas que se manifestarem, que lutarem em defesa do mandato, que fizerem isso tendo a compreensão do que está em jogo nesse momento, que é a tentativa de calar uma voz de enfrentamento a Arthur Lira. Eu vou manter essa postura, né? Taticamente, eu considero que essa é a melhor forma de lidar nesse momento com esse processo que está correndo. Agradecer publicamente a quem se manifestar. Não vou cobrar publicamente solidariedade, mas, repito, já agradeço a quem tem se manifestado, prioritariamente a militância de base, que tem feito um trabalho intenso nas redes, com presença, inclusive, dentro do Conselho de Ética, que tem se manifestado nas mais diversas regiões do país. Agradeço também as figuras públicas que têm se manifestado e agradecerei aquelas figuras públicas que vierem também a se manifestar em solidariedade ao mandato. Glauber, eu tenho dois questionamentos aqui dos nossos espectadores. Primeiro, o Antônio Silveira Júnior, ele pergunta o seguinte: esse processo não é mais uma demonstração de que não há mais nada a esperar do parlamento brasileiro? A luta política não deve superar expectativas com o covil de ladrões? Pergunta aqui o Antônio Júnior. Glauber. Antônio, a luta política não pode se dar exclusivamente no quadrado institucional. O papel de um mandato de esquerda, de um mandato que está à disposição da estratégia socialista, é utilizar os seus megafones para organizar a luta para além da institucionalidade. Então, evidentemente, essa ilusão eu já não tenho há muito tempo, mas acho que o mandato pode e deve exercer esse papel, né? Daquilo que Lenin chamava de tribuno do povo. É como eu procuro me orientar no exercício do mandato de deputado federal. Glauber, outro questionamento aqui agora do Fernando Pessoa, ele te pergunta o seguinte: Glauber, aliás, não esse aqui não, esse aqui, ó. Glauber, essa cassação impede você de ser secretário ou ministro? E essa pergunta ela se coaduna com outro questionamento que foi feito mais cedo pelo Pedro Miguel aqui no programa. Se você aliás, o Requião, Roberto Requião, ex-senador, ex-governador, esteve aqui conosco abrindo o programa de hoje, e ele citou que o presidente Lula deveria nomeá-lo como ministro de Minas e Energia para dar uma resposta a esse processo de perseguição que está colocado. E o Pedro Miguel perguntou se você aceitaria isso. Então, a pergunta do Fernando Pessoa: se essa cassação impede que você ocupe um cargo de secretariado ou de ministro no governo, e você aceitaria uma eventual nomeação para um cargo na institucionalidade, Glauber, caso, obviamente, esse processo culmine aí com uma eventual cassação? Não, não impede, mas isso não está em questão e nem é o caso, né? A minha luta é na defesa do mandato como deputado federal. Todas as minhas energias, junto com vocês, estão voltadas para isso. Não existe qualquer discussão ou possibilidade de ocupação de nenhum cargo nesse sentido. É lutar pelo mandato, pessoal. É fazer a luta política em defesa do mandato.
Minha cabeça está completamente focada nisso, em agradecimento às manifestações de solidariedade de vocês. Glauber, mais uma pergunta aqui, chegou um superchat do Denilson Feitosa, traz aqui algo que eu te confesso que eu não sabia. Ele disse aqui que saiu no Metrópolis, PSOL recorre a Gleisi para salvar mandato de Glauber Braga. Eu confesso que eu não vi essa matéria, vou até procurar isso na internet daqui a pouquinho. E ele pergunta aqui, isso é um fato ou uma falácia? O que se sabe sobre isso? O PSOL, de fato, recorreu à ministra de Relações Institucionais para tentar salvar o teu mandato, Glauber? Parlamentares do PSOL me procuraram perguntando se poderiam conversar com figuras públicas, mostrando o que está acontecendo como injustiça e solicitando apoio público para a reversão desse cenário. E, evidentemente, eu não diria que não. Ou seja, qualquer parlamentar que queira dialogar com figuras públicas, mostrando a injustiça que está sendo cometida e pedindo apoio para tal, evidentemente não vai ter a minha negativa. Agora, é claro também que isso não vai representar qualquer passo atrás na minha conduta. Então, não tem pedido de salvação a ninguém, né? O que tem é um diálogo estabelecido com figuras públicas pelas mais variadas forças políticas em relação a deputados do PSOL, que vão dialogar, como eu tenho dialogado, tenho feito isso publicamente. Ontem, inclusive, no Conselho de Ética, eu falei, quero falar da mesa, para falar olhando para as pessoas que estão aqui presentes e para os deputados que estão aqui presentes, mas estabelecendo um diálogo a partir de elementos políticos, e elementos políticos de uma discussão que é feita publicamente. Então, não tem pedido de salvação. O que tem, repito, é um diálogo político, mostrando a injustiça que está sendo cometida e levando todos os elementos para que as figuras possam conhecer e avaliar esses elementos. Evidentemente, não só com a ministra Gleisi, mas com outros líderes partidários, deputados do PSOL, procuram diálogo, procuram mostrar o que está acontecendo, e eu, evidentemente, não vou fazer uma negativa em relação a isso. Ao contrário, eu reconheço e agradeço quem está se esforçando para denunciar essa injustiça que está sendo cometida contra o mandato. Vou colocar aqui na tela mais uma vez a matéria do jornalista Igor Gadelha, dizendo aqui, o pessoal recorre a Gleisi para salvar mandato de Glauber Braga. Obrigado pela mensagem, tá bom, Denilson? Obrigado pelo superchat aqui com a gente. Uma última leitura aqui de recados, o Denis Rahal, mais uma vez, avante deputado Glauber Braga, e o Renato Santos dizendo aqui, Congresso Brasileiro é dominado pelo Centrão, não tem mais independência. Glauber, você está numa loucura aí, dando 1000 entrevistas ao longo dessas últimas horas, inclusive daqui a pouquinho você vai dar mais uma entrevista, eu vou te liberar aqui, te deixar à vontade. Quero agradecer demais a tua presença aqui no programa. Você pode contar com faixa livre, com o microfone aberto, para a gente fazer as denúncias em relação à perseguição que você vem sofrendo lá na Câmara dos Deputados, e seguimos na luta pelo seu mandato fundamental para o país, para a classe trabalhadora, enfim. Acima de tudo, o seu mandato representa os interesses de quem busca um país mais justo. E a gente vai seguir nessa defesa aqui no programa. Quero parabenizar você por essa tua atitude, por essa tua postura responsável, e seguimos na luta juntos, viu, Glauber? Anderson, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Não tem palavras para te agradecer, não tem palavras para agradecer ao Faixa Livre, a todas as pessoas que estão aqui manifestando a sua solidariedade. Hoje saiu uma matéria em um jornal de circulação nacional dizendo que os deputados já estão aceitando a colocação de autoria nas emendas que seriam assinadas pelos líderes partidários, naquela ação que, mais uma vez, o pessoal entra no Supremo Tribunal Federal. Eu trago essa notícia para dizer o quê? Essa luta contra o orçamento secreto, essa luta contra 50 bilhões de emendas, parte significativa delas sem qualquer tipo de transparência, ela já está dando resultado. Então, nós não estamos lutando contra o relatório do Paulo Magalhães. A gente está lutando contra o relatório comprado por dinheiro de orçamento secreto. Obrigado pela solidariedade de todos vocês. Luta que segue. Um abração. Luta que segue. Seguimos juntos, Glauber. Meu abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, falando sobre esse processo de perseguição que ele sofre lá na Câmara dos Deputados. Ontem, o voto do relator
desse processo no Conselho de Ética, o Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, favorável à cassação do mandato do Glauber Braga. O relatório vai ser analisado na próxima semana pelo Conselho de Ética. O deputado Chico Alencar pediu vistas do processo. Seria votado ontem, por conta desse pedido de vistas, foi postergado para a próxima semana a votação no Conselho de Ética e logo depois o texto a decisão vai para o plenário da Câmara dos Deputados decidir se o mandato do Glauber Braga será mantido ou se ele vai perder o mandato concedido pelo povo brasileiro, um processo de perseguição política. Deixar claro aqui o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados por conta dessa figura nefasta que é o deputado Arthur Lira.